A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 1, que diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos os que vivem? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que essas mulheres viveram uma experiência extraordinária, uma experiência sobrenatural, que somente Deus poderia dar para elas. E o que Deus me trouxe aqui para te dizer foi que Ele vai começar a te dar experiências, pois é, experiências que você vai sair perplexa, experiências que você vai ficar realmente paralisado e paralisada na situação ali que você está vivendo, porque, irmãos, quando o Senhor, Ele resolve nos revelar coisas do céu, são coisas fortes, são coisas lindas e extraordinárias. Quando o Senhor resolve se revelar para nós, a nossa natureza humana, ela já começa ali a ficar amedrontada, porque isso aconteceu com Isaías. Você vai observar que Isaías, logo após ver o Senhor, logo após ele vê ali os anjos do Senhor, a Bíblia diz que ele se amedronta e ele diz: ai de mim que vou perecendo, eu vou perecer, porque eu sou um homem pecador, um homem de impuros lábios. Mas a Bíblia diz que, aleluia, um serafim pegou uma brasa viva, arabasto de cantaramanchurabaia, do altar e tocou nos lábios, aleluia, de Isaías, e limpa foi as iniquidades, tirado foi os pecados. O Senhor diz para você, através da palavra dele: eu te limpo, arabasto e decanta, para que você viva experiências sobrenaturais. Eu te limpo para que você viva aquilo que é extraordinário, porque você vai observar, aleluia, que essas mulheres foram ao túmulo levando aromas preparados. Elas queriam ali embalsamar o corpo do mestre. Elas não queriam, aleluia, outra coisa a não ser estar perto de Jesus, pelo menos embalsamando, pelo menos colocando aromas no corpo do Senhor. Mas você vai observar que elas estiveram muito além do que elas queriam fazer, e o Senhor manda eu te dizer que será muito além. Você está aí pensando que vai viver de experiências pequenas, de coisas. Deus está dizendo: não, eu não tenho coisas pequenas para te revelar, mas eu tenho coisas grandes. Não espere coisas pequenas de um Deus grande. Não espere biasturamante labaia rasto. Não espere coisas pequenas de um Deus todo poderoso. Eu estou falando de um Deus grande, eu estou falando de um Deus todo poderoso, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, que vai mudar o seu jeito de pensar, de falar, de agir. Você vai observar aqui que quando elas entraram, aleluia, elas não acharam o corpo do Senhor Jesus. Chegando lá, elas encontraram a pedra removida, o corpo do Senhor Jesus não estava lá. E a Bíblia nos diz, aleluia, que elas estavam perplexas a esse respeito, e dois varões com vestes resplandecentes apareceu para elas. E disse para elas, sabe o que? Versículo de número 5 diz assim: Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. O Senhor estava dizendo: Ei, por que vocês estão buscando aqui, aleluia, entre os mortos o que já está vivo? Aquele, aleluia, que é todo poderoso, aquele que revelou para vocês o que aconteceria, porque ele disse para vocês que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Ele disse para vocês que ele venceria a morte, porque vocês estão aqui buscando, aleluia, ele nesse cenário de morte, se ele já está em vida. O Senhor diz para você: não vai ficar da forma que está o seu cenário. O seu cenário hoje pode ser de tristeza, algumas coisas podem ter morrido no caminho, algumas esperanças, a falta de fé pode ter batido no teu coração,
Mas não vai ficar desta forma, você não vai continuar nesse cenário. Declare comigo: meu Deus está transformando o meu cenário e me dando grandes experiências. O meu Deus está transformando o meu cenário e me dando grandes experiências. Essas mulheres, elas viveram uma experiência extraordinária, sobrenatural. Foram as primeiras a ver Jesus ressurreto. Foram as primeiras, aleluia, a estarem ali perto do Senhor após a ressurreição. Deus manda eu te dizer que Ele escolheu você mesmo. Você que está aí pensando, aleluia, que vai chegar e vai encontrar um cenário de morte. Você que está pensando que não tem jeito, que vai encontrar um divórcio. Você que está pensando que vai encontrar uma falência. Você que está pensando que vai encontrar uma enfermidade terrível. Não. O Senhor vai glorificar o nome dEle na sua vida e vai te mostrar que o que você está pensando que vai acontecer, não vai acontecer, mas o que vai acontecer vai ser para a glória de Deus, e Deus vai mostrar a glória dEle, manifestar a glória dEle tremendamente na sua vida. Essas mulheres foram até o sepulcro para ver se via Jesus, para ver se contemplava Ele ali, para embalsamar o corpo dele, achando elas que encontrariam o mestre morto. Mas a Bíblia deixa bem claro, irmãos, é lindo isso, aleluia. É extraordinário isso. A Bíblia deixa claro que elas não encontraram ele morto e se vivo. Harabahastu e decanta. O Senhor diz para você: o que eu tenho para você, minha filha, é vida. O que eu tenho para você é coisa nova. O que eu tenho para você é novidade. O teu cenário agora pode tentar mostrar o contrário, mas o Senhor diz para você: fica com a palavra que eu liberei. A palavra que estava liberada sobre essas mulheres, aleluia, não era uma palavra liberada de morte, mas era de vida. Os anjos disseram para elas: por que vocês buscam entre os mortos o que vive? Os anjos disseram para elas, aleluia, que Jesus estava ressurreto. Eles anunciaram para elas, aleluia, aquilo que era extraordinário, que era impossível havia acontecido. E é isso que Deus está dizendo: eu estou marcando um encontro contigo para te mostrar algumas coisas que você pensa que é o fim, para te mostrar algumas coisas que eu vou transformar, que você pensa que não tem mais jeito. Porque Deus trouxe pessoas aqui, através dessa palavra Ele está te dando esperança e dizendo: ainda tem jeito para a sua situação. Eu vou transformar, eu vou mudar, eu vou fazer algo novo, eu vou fazer algo extraordinário. E quando Deus resolve fazer o extraordinário, e quando Deus resolve mudar na nossa vida, você pode ter a certeza e a convicção de que Ele vai fazer acontecer. Por mais que a gente não tenha mais esperança, por mais que a gente não tenha mais tanta fé, essas mulheres já não tinham esperança, com certeza, de achar Jesus ali vivo. Elas foram realmente para embalsamar. Elas estavam conformadas com aquele cenário. E tem pessoas que se conformaram com alguns cenários de tristeza, de angústia que você tem vivido, e Deus está dizendo: não é para você se conformar com o cenário, porque eu tenho coisa nova, porque eu tenho uma promessa para você. Havia uma palavra liberada de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. O próprio Jesus havia revelado isso. Então ninguém poderia revogar. Declare comigo: as palavras que o meu Deus liberou sobre a minha vida, ninguém vai poder revogar. As palavras que o meu Deus liberou sobre a minha vida, ninguém vai poder revogar. Ninguém poderia revogar as palavras que Jesus havia dito. Quais foram as palavras de Jesus? O que foi que Jesus falou? Que ele iria ressuscitar. Ou seja, que a morte não iria conseguir deter ele por muito tempo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Porque ele é fiel, irmãos. Porque ele é poderoso e ele fez questão de que as mulheres soubessem que ele estava ressurreto. Ele fez questão com que as mulheres, aleluia, tivessem uma experiência naquele lugar onde elas pensavam que era de morte. Elas entraram ali pensando em um cenário de morte e saíram dali glorificando, porque havia um cenário de vida. E o Senhor manda eu te dizer: o que você pensa que é o fim, o que você pensa que não tem mais jeito, o que você já está aí com os aromas para embalsamar, dizendo: não tem mais jeito, eu só vou embalsamar, eu só vou a última vez, eu não quero mais saber. Deus está dizendo: ei, não é assim, porque eu vou mudar a tua vida. Deus não nos prova além do que a gente pode suportar, irmãos. O Senhor conhece a nossa estrutura. E jamais Ele te daria uma luta, uma prova que você não pudesse aguentar, que você não pudesse suportar. Mas quando Ele também vê que você já não está suportando, que as dores estão muitas, Ele surpreende você, Ele tem um encontro com você e te mostra o sobrenatural. Porque através dessa palavra o Espírito Santo diz assim: eu vou ter um encontro com pessoas e vou mostrar o sobrenatural para elas. Eu vou ter um encontro com pessoas e vou mudar a história dele, a história dela. Eu não vou deixar com que o cenário seja, aleluia, de morte, mas eu vou mostrar que há ressurreição.
coração. Mas eu vou mostrar o sobrenatural, porque quando Deus quer, Ele escolhe quem Ele quer e faz como Ele quer e revela aquilo que é espiritual, porque o que é espiritual, o Senhor só revela para quem Ele quer. E quem o Senhor Jesus havia escolhido era quem? O nosso Deus havia escolhido as mulheres. As mulheres que ficaram com Jesus até o fim. Escolha ficar com Jesus até o fim. As mulheres ficaram com Jesus até o final, irmãos. Até o corpo dele ser sepultado e a pedra ser colocada no lugar. Você vai observar que as mulheres foram fiéis ao Senhor. Então, quando você guarda a fidelidade a Deus, você tem uma recompensa, experiências sobrenaturais acontecem. Porque a fidelidade a Deus, ela abre muitas portas, irmãos. A obediência, ela abre muitas portas. Então, em nome de Jesus, continue na posição que Deus chamou. Continue naquilo que Deus designou para você fazer. Talvez esteja difícil, talvez não seja fácil. Você acha que foi fácil para essas mulheres? Alta madrugada, versículo de número 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando aromas que haviam preparado. Elas foram cedinho de madrugada, irmãos, alta madrugada. Elas renunciaram tudo para estar perto, pelo menos, do corpo de Jesus, para que elas pudessem embalsamar. Para que elas pudessem ali, talvez, ter uma última despedida. Mas não sabia elas que não era despedida, mas que era alegria, mas que era uma nova história, mas que era uma nova fase, uma nova vida que estava se iniciando na vida do Senhor Jesus, porque Ele havia concluído a sua missão. E agora sim, aleluia, nós temos direito, hoje, livre acesso a falar com Deus. Elas tinham direito agora também a falar com Deus, tinham direito a estar mais perto do nosso Deus. Por quê? Porque Jesus havia cumprido aquilo que Ele foi designado a fazer. A conclusão do propósito de Jesus chegou e a morte não pôde o segurar. E o Senhor manda eu te dizer, quando há uma ordem de Deus, o que é teu não pode ficar seguro pela morte. Não pode ficar seguro pelas garras do inimigo, não. O inimigo tem que soltar. Por quê? Porque Deus dá uma ordem. E através dessa palavra, Deus está dando uma ordem ao teu respeito. Declare comigo, Deus está dando uma ordem para que o inimigo solte o que é meu. Deus está dando uma ordem para que o inimigo solte o que é meu. As garras da morte não pôde deter ao Senhor Jesus, porque Ele já havia recebido sobre Ele uma palavra. Porque Ele havia sido enviado pelo próprio Deus. A diferença, irmãos, na vida de quem é enviado por Deus, na vida de quem é separada, na vida de quem é escolhida, é escolhido pelo próprio Deus, e você foi escolhido. E você foi escolhida pelo próprio Deus. Então, em nome de Jesus, já comece a alegrar o teu coração, aleluia. Já comece a alegrar a sua mente. Em nome de Jesus, Deus diz para você que o cenário vai mudar, que você terá experiências sobrenaturais. Essas mulheres aqui viram aquilo que elas nunca imaginaram viver. Elas viram 2 anjos, aleluia. Elas puderam contemplar o Senhor Jesus. Elas puderam ver o extraordinário. Por quê? Porque elas foram fiéis ao Senhor. Elas ficaram até o fim, elas permaneceram com Jesus até o final. Então permaneça com Jesus independente do que o seu cenário está mostrando, porque Deus tem experiências para você, Deus tem salvação para você, Deus tem coisas que o dinheiro não pode te dar, sabe? Coisas que a fama não pode te entregar, mistérios que somente os céus podem te revelar, porque esse mistério aqui que foi revelado por essas mulheres que foram até o sepulcro na alta madrugada, aleluia, foi um mistério que ninguém poderia decifrar para elas, ninguém poderia mostrar para elas a não ser Deus. Porque existem coisas que se Deus não fizer na nossa vida, irmãos, ninguém faz. E Deus escolheu você para viver experiências sobrenaturais. Quem fica até o final, quem não desiste, quem persevera, quem continua, vive de Deus algo extraordinário. Essas mulheres não imaginavam chegar no sepulcro e encontrar a pedra removida e o túmulo vazio. Elas não imaginavam, aleluia, chegar naquele lugar e ter a visão, ver os anjos de Deus ali dizendo para elas, Jesus já havia dito o que aconteceria. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Ele já havia revelado. Aleluia. Os anjos estavam dizendo para elas, lembra? O que a aflição fez vocês esquecerem, eu vou fazer vocês lembrarem. Ele já falou para vocês que ele iria ressuscitar, porque a aflição às vezes, irmãos, nos faz esquecer. Às vezes o cenário de morte, o cenário de tristeza, de angústia, de escassez, de porta fechada, nos faz esquecer da palavra que Jesus liberou sobre nós, porque Jesus havia liberado uma palavra, como o anjo mesmo disse para elas, versículo de número 6.
Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. A aflição fez com que essas mulheres esquecessem as dores que elas estavam passando. A angústia de ter perdido Jesus na mente delas. Você vai observar que fez com que elas esquecessem. Mas aqui os anjos estavam lembrando. Lembrai-vos do que ele vos disse. Traga lembrança, é tempo de trazer à memória as palavras que o Senhor liberou sobre você. É tempo de trazer à memória as palavras que o Senhor falou na sua vida. Então, em nome de Jesus, traga à memória aquilo que pode te trazer esperança, porque Deus quer fazer você viver o sobrenatural. Deus está dizendo para você, grandes experiências te alcançarão. Através dessa palavra, o Senhor diz para você, você viverá algo extraordinário da parte de Deus. O Senhor vai mudar toda a sua história e grandes experiências da parte do Senhor você viverá. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra? Em nome de Jesus, maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo, Pai, obrigada pelas experiências, obrigada porque o Senhor nos visita, Pai, assim como essas mulheres, meu Deus, não ficaram frustradas, mas chegaram lá e encontraram um milagre. Nós vamos encontrar milagres também, Pai. Eu creio que meu irmão e minha irmã, no meio da frustração, Senhor, vai orar, vai clamar ao Senhor, não vai desistir como essas mulheres foram perseverantes, ficaram com o Senhor até, meu Pai amado, o final, até o fim, meu Pai. Quem fica com o Senhor até o fim, meu Deus, recebe o milagre. Eu creio que pessoas aqui vão ser perseverantes, vão ficar até o fim, vão receber, Pai amado, o milagre, vão receber a coroa da vida, vão ser, meu Deus amado, abençoados. Pai, eu creio em revelações sobrenaturais por esses dias, Pai. Eu creio que o Senhor revela o oculto, profundo e escondido, porque o Senhor revela quem o Senhor quer e faz como o Senhor quer. Ou, Senhor, como o Senhor trouxe revelações para a vida dessas mulheres, como o Senhor mostrou o oculto, profundo e escondido para elas, mostra também, Pai. Traz sobre nós um tempo de revelações, de sobrenatural, meu Pai. Ô Senhor, Tu és um Deus que fala com Teu povo, continua falando, Senhor. Continua testificando, continua mostrando, Pai amado, que esse cenário não vai terminar assim. Continua mostrando que as coisas não vão permanecer da forma que estão, Senhor. Obrigada, Pai, por esta palavra. Continua conosco, meu Jesus, eu te peço. Vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura, vai desfazendo todo o mal, vai curando Teu povo, vai libertando, restaurando e restituindo, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio em grandes experiências, Pai. Eu creio, meu Deus amado, que a história, meu Pai amado, que estamos vivendo, a história que o Teu povo está vivendo não vai terminar assim, mas haverá a Tua glória, mas haverá o Teu, aleluia, nome sendo glorificado na nossa história. Obrigada por essa palavra. Continua conosco, Espírito Santo. Assim eu te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história. Lembre-se, a sua história não vai terminar assim. Você está aí organizando as coisas para um cenário de derrota e Deus está dizendo, já preparei tudo para um cenário de vitória. Você está pensando aí que o caminho é para a desistência e Deus está dizendo, não, o caminho é para o milagre. Que Deus te abençoe.